Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco, no peso da nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, a nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, temos por aberto a reunião dos estudos desta noite. Assim seja. Pior para eles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Lucas capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam a definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que, aparentemente, não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código da gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros e, se pudesse sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem duvidar. Afastai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse guiar-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos do véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessar-vos a mim mesmo. A ti, sobretudo, conduz o anjo da guarda, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que de posse dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de aplicá-las em nossa vida. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água disposta seja purificada em nosso benefício. E assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Muita paz a todos. Então, a gente estava analisando a semana passada a seguinte orientação. Vemos hoje que, junto sempre os espíritos e obras assistenciais, sendo sustentados pela literatura falsa, em nome da condição, não devemos degradar as nossas ações. Porque estaremos fazendo um grande mal, estaremos trabalhando contra a iluminação das consciências. Neste caso, seremos trabalhadores da sombra e o que deveremos esperar depois do nosso desencarne? Que não sejamos inocentes úteis à sombra. Estudamos até mais ou menos aqui, na verdade. Neste caso, seremos trabalhadores da sombra. Já pararam para analisar isso? Ele está falando a respeito da literatura espírita. Se você tem uma literatura e você sabe que não é adequada, e não só você usa, ou talvez você até nem usa, mas se você permite que a sua complacência os outros venham a usar, ele está falando isso aí para a gente vai ser trabalhador da sombra. Não vai ser trabalhador do Cristo. E uma coisa que a gente sempre procura dizer, sabe? E é uma grande verdade. Deus está sempre conosco. O problema é, nós estamos com Ele. Tem que haver a lei da reciprocidade, sabe? Toda lei de Deus existe reciprocidade sobre ela. Não existe lei de Deus nenhuma que não haja reciprocidade. Então, qual é a reciprocidade que a gente está tendo com esse Deus que está conosco? Eu só vou estar com Ele quando eu estiver praticando a lei dele. Se eu não estiver praticando a lei dele, eu não estarei com ele. E é como Jesus falou isso em palavras textuais várias vezes, porque consta em 3 evangelhos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Existe alguma dificuldade para refletir esse ensinamento de Jesus? Eu creio que não. Às vezes eu vejo as pessoas de uma maneira muito pueril, dizendo, olha, mas se o Espírito do Mal estivesse junto comigo, eu estaria passando mal, queria fazer mal. Mas acontece que você já é o mal junto com ele, como é que você vai passar mal junto com o mal? Ele já está do seu lado, você já está do lado dele, você não vai sentir nada, você vai se sentir, ironicamente, como se estivesse tudo bem, mas fazendo mal. Está entendendo como uma coisa ali é delicada? Então, quando a gente fala que o Espírito tem que ser verdadeiro, tem que ser translúcido, ele tem que ser assim. Porque se ele não for assim, ele não vai estar trabalhando na obra do Cristo, sabe? E olha que Jesus também ele teve palavras que foram muito assim, retumbantes. Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Vai estar por ele.
Aquele que não der testemunho diante de mim, diante dos homens, eu não darei testemunho dele diante do Pai. Então, Jesus nos pede para que a gente pratique uma ação consciente de estar perto. Então, isso chama a gente para uma responsabilidade que muitas vezes, na nossa inocência, aquilo ali poderia passar desapercebido. Uma das coisas na doutrina espírita que mais me chamou a atenção, principalmente na vida de relação, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais aprofundado a importância que tem das reuniões e das sociedades espíritas. Kardec, ele é taxativo. Ele me pede para que a gente não seja pueril. E não fique pensando que as reuniões espíritas têm a mesma equivalência com as reuniões humanas. Se você acha que é desse jeito, você já está fazendo tudo errado. Tudo errado. As reuniões espíritas têm que ter algo a mais. Você tem que sair da vista humana e ter a visão espiritual do que acontece na reunião espírita. Para você ver como você deve proceder. Então, ele dá uma série de orientações no livro dos médiuns de como deve ser uma reunião espírita, como o espírita deve se comportar. Mas isso ainda foi pouco, eu acho, sabe? Porque depois vieram muitas obras, principalmente através de Chico, e eu digo de passagem, eu adoro o André Luiz, porque o André Luiz, ele tem o jeito, o bom senso, a maneira de dizer para que não tenha rodeio, sabe? Ele vai, pô, é isso. É isso. É isso, acabou. Às vezes a gente vê mensagens espíritas que tem um reboleio de palavras, sabe? Tem vírgulas entre vírgulas, tem quebra de ideias com vírgulas no meio, que muitas vezes você perde a objetividade da coisa. Você vê os ensinamentos de Jesus, não tem ideias cortadas por vírgulas entre vírgulas. Não tem. Até nas palavras é puf, é desse jeito. Entende? O que ligasse na terra será ligado no céu. O que desligasse na terra será desligado no céu. Tem coisa mais objetiva do que isso, por favor? A cada um será dado segundo o seu merecimento. Acabou, é isso aí. Ué. Agora tem gente que para dizer isso, vai, uma frase que é desse também, ele vai alongando, sabe? E termina gerando uma certa, uma verdadeira hipótese, uma complexidade que dificulta as coisas. Então a gente tem que entender que o que é bonito é a simplicidade. E simplicidade é tudo aquilo que é objetivo e sincero. Aqui, porque é assim. Bom, acabou. Então que a gente procure agir com essa simplicidade. Porque é de Deus que a natureza seja assim simples. Veja que não tem muita complexidade. Tira o homem de perto da natureza e veja como uma coisa se enquadra tudo direitinho. Então que a gente tenha esse consenso, sabe? Então, se tem um livro que é questionar, se tem alguma literatura que não é correta, se você tem dúvida de alguma coisa, pergunta. Se chega à conclusão que aquilo não é bom, né? Então pronto, acabou, não é bom, tira daquilo de perto de você, para que o mal não venha te contaminar. A gente não tem que ser condescendente com essas coisas. Vocês vão me dizer então que Kardec falou que na biblioteca espírita deveria ter tudo que é obra. Obra boa, obra que não é boa, obra contemporânea, obras antigas. Falou. Falou assim. Para as pessoas que querem estudar. O problema é que as pessoas que chegam na casa espírita, elas não querem estudar. Ninguém quer estudar. E se você for oferecer para ela, ó, isso aqui é bom, mas isso aqui não é bom, vale os dois? O que você acha que ela vai dizer de você?
É a mesma coisa, o paciente chega para mim e diz, olha, esse remédio presta, esse não presta. Você toma esse que presta, depois toma o que não presta e vê como é que está a coisa. Você acha que ele ia cair bem? Não. A gente está dentro de uma casa espírita trabalhando com necessitados. Pois está, cabeça, são necessitados. São pessoas que precisam trabalhar o desabrochar da consciência. E como é que eu vou trabalhar o desabrochar da consciência, deixando o que é mal estar ao alcance dela? Eu posso deixar para uma pessoa inocente, uma criança, algo que ele possa se ferir, se machucar? Então não confunda os estudiosos da doutrina com os iniciantes da doutrina. Não confunda aquele que já tem base doutrinária com aquele que não tem base doutrinária. Eu te garanto uma coisa, e eu falo isso por mim, entende? Eu evito qualquer obra que seja questionada hoje em dia, mas evito, sempre evito, agora mais ainda. Porque eu não quero que nada venha interferir na edificação da verdade que eu estou trabalhando para conquistar. Eu não tenho que afrontar o mal para saber que o mal é mal. Isso é falta de bom senso. Eu não oriento ninguém a enfrentar o mal, de jeito nenhum. Vai em busca do que é o bem. O mal já faz parte da gente, já está com a gente, é o que prepondera no planeta de provas e expiações. Por que eu vou ficar indo atrás do que não é bom? Então, vamos pôr na cabeça isso. Somos iniciantes de uma doutrina pura e bela. Não tem nenhum catedrático aqui de doutrina espírita. Então procura trabalhar realmente o que é bom e o que é correto. Evita isso que não é bom e é correto, que os outros se contaminem por isso. Porque se você for condescendente por isso, traz aquela famosa frase que eu gosto sempre de repetir, que não é minha, e hoje eu estava de pensar um negócio desse, mas que está lá no livro dos Espíritos, mais de uma vez. Mas que lá em Esperanças e Gozos Futuros, né, ele resume o que falou a respeito da lei de amor, em que ele diz: o Espírito sofre por todo mal que faça, ou que dê causa que aconteça. Por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu e não ter feito esse bem. Resumindo, a gente está aqui para fazer o bem. E quem quer fazer o bem não vai afrontar o mal, vai fazer o bem. E pronto. Não tem para que complicar a coisa. Porque se você se vincula com as forças negativas, é o que ele faz esse questionamento aqui. Neste caso, seremos trabalhadores da sombra? E o que deveríamos esperar depois do nosso desencarne? O que você acha que vai esperar? Será? Porque ligados da terra não está sendo ligado no céu? O que é que você ligou aqui na terra? Não foi o mal? Fazer o quê, né? Vai estar o mal te esperando. Você teve todo o bem à sua disposição. Você teve a verdade com V maiúsculo. Você teve a luz que Deus mandou. Mas você preferiu ficar no mundo da ilusão. Então, é melhor a gente não se vincular com isso. Entende? Porque isso vai trazer consequências muito desagradáveis para todos nós e para aquelas pessoas também que a gente terminou participando para que acontecesse isso, sabe? Que não sejamos inocentes úteis à sombra. E aí? E aí? Você acha que vai ter desculpa de chegar do outro lado e dizer: ah, mas eu era inocente, eu não sabia. Se você não sabia ser inocente, o que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Se você for fazer algo que você sabia que era inocente, é porque você era prepotente. Você foi arrogante. Você foi orgulhoso. Você não agiu com humildade. Porque quem age com humildade faz o que está ao seu alcance. Aquilo que não está ao alcance dele, ele não vai fazer, vai estudar para aprender.
Isso chama de humildade. Se você fez algo equivocado, inocente, sabendo que era inocente, gente, paciência. O que é o efeito Dunning-Kruger, que a gente já estudou tanto isso com vocês aqui? Não são pessoas que têm conhecimento de 5, 10% de uma coisa e já acham que são mestres e vão fazendo essa coisa? Você acha que é certo isso? Não. É como Sócrates mesmo falou, eu só sei que nada sei. Ele está sempre aprendendo. Isso é que é humildade. Eu só sei que eu nada sei de tudo, eu preciso aprender mais. Então que eu vá ser essa pessoa que tem um pouco de bom senso. Mas jamais querer arrumar a justificativa depois, dizendo que eu era inocente, eu não sabia. Não sabia. Deus sabe muito bem a tua intimidade. Não é você que vai se confessar para Ele, que Ele vai saber. Antes de você se confessar, Ele já sabe. Então entenda, e põe uma coisa na tua cabeça, sabe? Eu acho que eu falei isso aqui, nós vamos falar de novo para vocês. A definição, a primeira resposta dos Espíritos, ela serve para o resto de toda a doutrina, que é Deus. É a primeira, não é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência dele está ali, ó. Os outros estão aqui. Tudo que eu penso com a minha inteligência está abaixo dele. Isso quer dizer que para cada atitude minha tem uma lei de Deus para eu que estou aqui embaixo. Ele é a inteligência suprema. Ele é a causa primária. Eu não sou a causa primária de nada. Eu vou ser o efeito da vontade dele. Já entendeu que nós somos efeito da vontade do Pai? Então, para tudo aquilo que eu estou achando que eu estou causando, tem uma causa maior que está olhando para mim. Para cada atitude nossa, existe uma lei de Deus olhando para cada um de nós em nossa consciência. Para você entender isso, por que você acha que Jesus falou: amarás a Deus sobre todas as coisas, que era o primeiro mandamento? Por que é que Jesus falou que era para eu amar de todo o meu entendimento, de todo o meu coração, de toda a minha força, minha vontade, de todo o meu espírito? Por que você acha que Jesus falou isso, hein? Porque Ele é a causa primária de todas as coisas. E é a inteligência suprema. Então vamos colocar a nossa situação onde nós deveríamos estar. Aqui. Deus ali. Devemos ser sempre submissos a essa causa primária de todas as coisas. Se existe uma submissão incondicional, é de todos os filhos de Deus para com o Pai. Então não vem depois de dizer: eu não sabia direitinho, não. Eu não sou inocente. Não existe inocência. O que existe são pessoas arrogantes. O que existe são pessoas querendo tomar conduta no que não sabe. Porque é o que a gente sempre costuma falar. A maior de todas as ignorâncias é o tomar conduta daquilo que eu não conheço. O Cortella, ele tem uma frase muito interessante. Eu gosto de trazer algumas frases do Cortella, porque vale a pena, sabe? Ele fala que se existe perigo na vida, é você dar poder a uma pessoa que não tem capacidade para agir. Eis um grande perigo que tem na vida. São pessoas que são inocentes, que não têm capacidade e que estão assumindo consequências do que vão fazer. E isso é grave. Porque se você é inocente desse jeito, você vai ser útil à sombra, não vai ser útil a Deus. É útil a Deus aqueles que são submissos à vontade dele. Por isso que você fala no Pai Nosso: seja feita a tua vontade na terra e no céu. Não é assim que a gente fala, gente? Então, seja submisso à vontade de Deus.
Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Eu estou perguntando para você, né? Qual é a vontade de Deus na vida de cada um de vocês? Já se perguntou isso? Porque a vontade de Deus na nossa vida é com a vida que a gente está dando, porque é Ele que dá a vida. A vontade de Deus na minha vida é eu saber viver com o corpo que eu tenho, prezando, cuidando bem desse corpo até o final da minha vida, como se ele fosse mortal, fazendo de tudo para que ele tenha mais vida ainda. A vontade de Deus na minha vida é eu ter nascido com o pai e com a mãe que eu tive, junto com os irmãos, junto com a minha família. A vontade de Deus na minha vida é esse cônjuge que eu abracei como sendo um companheiro ou companheira minha. A vontade de Deus na minha vida é eu ter nascido no local que eu nasci, eu estar vivendo onde estou vivendo, tendo a profissão que eu tenho. Isso é a vontade de Deus. É isso que Jesus fala no Pai Nosso para a gente. E a gente reclama do nosso corpo? A gente reclama do nosso cônjuge? A gente reclama do pai e da mãe? Reclama dos filhos? A gente reclama da cidade que a gente está, da profissão que a gente tem? Que a gente sempre queria coisa melhor? Não reclama. E onde é que está a submissão nossa para Deus? Aí depois, quando você vai desencarnar, você fala, mas eu não sabia que era desse jeito. Você acha que vai colar? Você que passou todo dia falando mais de uma vez por dia, seja feita a tua vontade na terra, e você não parou para refletir a vida inteirinha. Você vai dizer que não sabia que era desse jeito? Quanto mais o espírita, que tem lá a resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, você vai ver, todo o livro é isso. É estudar Deus e a causa primária dele, que é o mundo que ele criou, os espíritos que ele criou, a vida de relação que ele calculou para nós, como a gente deve viver, se harmonizar um com o outro. Isso é Deus. Então não existe essa história, entende? Ser inocente. Se você age com isso aí, é como ele está falando aí, você está inocente porque você está trabalhando com a sombra. Você está trabalhando para as imperfeições e para a ignorância. De quem que vai ser a responsabilidade depois disso aí? É de nós mesmos. Deus te deu a inteligência para quê? Não é para você usar, desenvolver essa inteligência, aprender pelo esforço próprio? Então que vá à luta e faça. Senão a gente termina se comprometendo cada vez mais, sabe? E é por isso que é tão desastroso os relatos que a espiritualidade manda, o que acontece com os espíritas quando chegam do outro lado. Se a gente vai ler o livro Mensageiro de André Luiz e ver aqueles 14 primeiros capítulos, só gente fazendo coisa equivocada. Você fala, pô, mas será que é desse jeito mesmo? Né? Aí você pega o livro do Manuel Filomeno, vê que o Eurípides Bassanio, ele fundou uma cidade no mundo espiritual exclusivamente para cuidar dos espíritas falidos. Olha que coisa! Uma cidade inteirinha. Ele descreve lá o hospital, uma partezinha só, que no Inácio Ferreira, os andares que tem lá, a parte de baixo, que estão os mais comprometidos. Vai ler. Vai ler. E aí? Será que depois desses relatos todos que a gente está vendo, você acha que não, mas será que eles comigo é diferente? Será que vai ser diferente? Analisa a tua vida. Vê o que é que você está fazendo com o seu corpo. Vê o que está fazendo com o seu cônjuge, vê o que está fazendo com a sua família, vê o que você está fazendo no meio socioeconômico que você está vivendo. Vê se você está sendo submisso à vontade de Deus. Porque é inconcebível a gente olhar a Terra, o sistema solar, ver o universo todo. Qual é a grandeza desse trem? O Chico falou,
Você deve ter ouvido falar isso, mas eu não vou falar não. O Chico estava intrigado com essa história de planeta, constelação, essas coisas todas. E ele pediu para o Emmanuel que queria ver como que era isso, sabe? Ele disse que é mesmo, Chico. Então tu prepara. Desdobrou o Chico consciente, disse, vamos lá. E foi distanciando da Terra, foi distanciando do Sol, o Sol foi ficando pequeno, e foi vendo uma galáxia, vendo outra coisa. Aí Chico disse, mano, para que eu estou me sentindo vazio. Eu não estou me suportando em mim. O que eu estou vendo de grandiosidade aqui. Por Deus, volte, que eu quero ficar no meu corpo. Isso é que é sentir a grandeza de Deus, sabe? E de alguém que tem cacife, né? Chico não é qualquer um não, gente. Veja a vida dele aqui. Então, você acha que a gente vai ser diferente? Não vai. Vamos ter um pouco de consciência e prudência para que a gente se afaste disso aqui. E você só vai se afastar disso aqui quando você deixar de ser inocente, quando você tiver consciência do que está fazendo. E para você ter consciência do que está fazendo, é porque você está estudando, você está aprendendo, você está se esforçando em busca da verdade. Aí sim, você está se distanciando das sombras. Porque aquele que vive da ignorância já é a própria sombra. Aquele que vive das imperfeições é pior ainda, porque conheceu o que era certo e resolveu ficar fazendo errado. Então, quando você vê Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Bem-aventurados aflitos, dizendo que para as almas endurecidas e ignorantes, estes vão estar sujeitos à encarnação compulsória. Pensa que é isso. Você que se faz de inocente, vivendo da ignorância, você que é endurecido, gosta de viver de imperfeições, se você fica muito tempo assim, Deus te reserva uma encarnação compulsória. Sabe para quê? Para conhecer o motivo da causa de ter escolhido ficar nesse jogo. Você vai provar da sua própria ignorância. Você vai provar da sua própria endurecimento do coração com as suas indisciplinas. Então, vamos fazer um esforcinho estudar, mas estudar para aprender e colocar em prática. Ele continua dizendo, e reforçando, assim, muitos dizem que os fins justificam os meios. Isto é, se o fim é nobre, não importam os meios que iremos conseguir os recursos. Lembremos do livro Conduta Espírita a respeito da situação financeira, que fala de rifas, uso de álcool, etc. Mas muitos ignoram como devem ser a nossa postura, visando assistencialismo e benefício para as casas espíritas, esquecendo a iluminação das consciências. Se existe algo triste e que a humanidade gosta, é isso aqui. Muitos dizem que os fins justificam os meios. E tem isso dentro da casa espírita. Tem isso aqui pra gente. O fim de ter trabalho de adolescente é bom? É. Que meios nós estamos fazendo para educar esses adolescentes para que ele cumpra e represente a nossa casa espírita? Os fins estão justificando os meios? Eu vou levar de qualquer jeito? Eu vou fazer de última hora? Quando falta alguém de uma reunião, eu boto qualquer um para fazer? Por quê? Porque o fim é bom, então os espíritos vão cuidar. Pensa. Será que os fins justificam os meios? O que é que a gente está fazendo? Estamos colocando pessoas competentes para as devidas funções que a casa espírita deve ter.
que está para ajudar aqueles que precisam com as necessidades que têm? Eu estou qualificando trabalhadores para que trabalhadores qualificados possam realmente desempenhar a sua função, iluminando consciências? Pensa, mas pensa com carinho. Porque quem vive desse negócio em que os fins justificam os meios, não está trabalhando do lado do Cristo. Está trabalhando do lado das formas. É isso que ele está chamando a atenção aqui para a gente. Então que a gente prepare os meios adequados para que com esses meios a gente possa atingir os fins que a gente acha que são nobres. Que a gente qualifique as pessoas. Eu sempre tenho falado para você, se esse departamento existe na Casa Espírita, não tem capacidade de funcionar, fecha. Fecha. Ah, mas vai sim. Não tem competência. Uma coisa que não tem competência deve continuar. O que é que acontece numa profissão qualquer que a pessoa está aí que é incompetente? A lei humana vai ficar permitindo isso? Então tenhamos bom senso, gente. Porque isso que ele fala aqui, os fins justificar os meios, isso está entranhado na natureza nossa cheia de ignorância. A gente usa do que é divino e não se prepara para alcançar esse divino da maneira correta que a gente deve trabalhar, está entendendo? Então isso é grave. E é muito grave. Quando a gente fala que isso aqui é um estudo da vacinação dentro das casas espíritas, é uma grande verdade. Você acha que as outras casas espíritas são diferentes? Não são. Não são. A gente tem que entender que o movimento espírita é algo que tem que ser direcionado na doutrina. A gente não é a doutrina. A gente está trabalhando para atingir a doutrina. Temos erros? Temos. Do mesmo jeito que tem erros em nós, existe erro naquilo que a gente está montando. E o que, é que a gente deve fazer com isso? Trabalhar para cometer o menor possibilidade de erro possível. É assim que a gente vai fazer a coisa melhor. Então veja se está havendo qualificação para os devidos departamentos que existem dentro da nossa casa espírita, porque o interesse é a nossa casa. O que interessa é onde a gente está trabalhando. O que é dos outros é problema dos outros, não é problema nosso. O problema nosso é a nossa casa. Então, está tendo capacitação desse jeito? Se não está, vamos reformular a coisa, ué. Estamos aqui para isso. Então senta, conversa, dialoga e como é que a gente pode capacitar isso melhor? Porque se a gente ficar nisso aqui, é o que ele está dizendo. Muitos dizem que os fins justificam os meios. Isto é, se o fim é nobre, não importa os meios que iremos conseguir os recursos. Para tudo. Recurso financeiro, recurso humano, recurso doutrinário. Que cada um analise e pense, sabe? Por quê? Porque o problema não está só nas pessoas que acompanham a diretoria da casa. O problema está também nos trabalhadores da casa. Entenda que trabalhador da casa é qualquer um que frequenta a casa. Você que já tem um pouco de entendimento e sabe que tem uma determinada qualificação para um ramo, e você ama essa doutrina, estuda essa doutrina, a consciência te pede para que venha trabalhar dentro dessa doutrina, dentro dessa casa. São muitos que têm condição de fazer isso e só querem receber, doar alguma coisa de si. Não estou preparado ainda, mas para receber está. E se brincar, fica 20, 30, 40 anos só recebendo. Nunca vai dizer que está preparado, nunca está capacitado, porque também nunca deu a primeira alavancada para ir em busca de fazer algo em benefício dos necessitados. Quando
só em mim, em detrimento dos outros, eu estou sendo o quê, gente? É humilde isso aí? É puro egoísmo, né? Então, à medida que você está recebendo, vê o que você pode estar dando. Porque eu falei no começo aqui, torno a repetir. Toda lei de Deus tem reciprocidade. Toda lei. E é a base dessa reciprocidade que nasce um negócio chamado de solidariedade, que é um compromisso moral na ajuda mútua entre as pessoas. A ajuda mútua é que tem reciprocidade. É aí que vai nascer o sentimento da fraternidade. Sem solidariedade, que é o primeiro degrau, não existe fraternidade. Aí eu pergunto, está havendo esse compromisso mútuo, moral, entre as pessoas que estão se relacionando, onde cada um pode ajudar com a parte que lhe cabe? Se não está, você está interessado só em você, o que é que você acha que a espiritualidade vai fazer? Ah, sim, vamos fortalecer o egoísmo dele. Ele quer só para ele, a gente vai fortalecer. Toma fluido bom nele, porque ele só visa aí. Deixa de ser pueril, né, gente? Cai um pouco a fichinha aí dentro. Abala um pouco as tuas crenças ainda cheias de egoísmo. Dá uma chacoalhada aí, vê que você precisa aprender alguma coisa mais nova, que Deus espera esse sentimento de fraternidade entre todos nós. A gente sempre tem falado para vocês aqui que o amor humano, seja ele de cônjuge, seja ele familiar, seja ele amor amizade, todos esses amores, eles convergem para uma coisa só, a fraternidade. E se você não está sendo solidário com seu cônjuge, se você não é solidário com sua família, com seus filhos, com seu pai, se você não é solidário no meio socioeconômico que você está vivendo, você não está trabalhando fraternidade. O começo da fraternidade é a solidariedade. E que tipo de solidariedade eu estou tendo dentro da casa espírita, vendo pessoas necessitadas chegando, que eu posso contribuir com algo, e eu estou me negando? Por que é que eu não vou estudar alguma coisa para eu me capacitar em benefício de alguém que sabe menos do que eu? É aí que a gente tem que pensar. Porque infelizmente a gente ainda fica nisso aqui, sabe? Ele ser o meio nobre, então vamos fazer, porque o importante é o ter. Como esse ter vai chegar, não interessa. Entendeu? O que acontece com aquela pessoa que olha assim, eu quero um tênis. Não tem, eu vou lá, mato quem alguém tem e rouba ele para mim. Os fins, está aí. O fim era o tênis, está aí. No meio não interessa. Eu estou com o meu tênis e acabou. Eu quero gozar a vida, eu quero ter dinheiro. Então, eu vou mentir, vou roubar, vou furtar, entendeu? Aí. Eu fiz um fim. Para ele é nobre isso. Então, ele passa por cima de qualquer um. Porque o que importa é o que ele quer. Não importa o que ele deve fazer para conquistar o que ele quer. Ele não quer cumprir deveres. Ele quer o fim. O fim para ele é nobre, dane-se os outros, entende? Se eu tenho que passar por cima de pai, eu passo, de mãe, de irmão, não respeito ninguém. Porque eu quero o fim. E aí vai sair das maiores catástrofes do mundo, sabe? Então pensa com carinho nisso aqui. Porque a gente, querendo ou não, o egoísta vive desse jeito. E muitas vezes a gente transporta essa conduta egoísta para dentro da onde a gente está vivendo. Dentro da nossa casa, dentro que a gente está trabalhando, dentro da casa espírita e assim por diante. Então cuidado, porque o que interessa, é como dizem aí na linguagem filosófica, o que interessa é a caminhada. E não aquilo que eu vou chegar no fim da caminhada. Como que eu estou caminhando para poder chegar até o fim? Filosoficamente as pessoas falam isso de uma maneira muito bonita. E que todo mundo entende, né? Então que eu saiba curtir a caminhada, aprendendo com a caminhada, para quando chegar no fim, eu ter nobreza de ter conquistado aquilo por tudo que eu fiz de honesto, sincero e de aprendizagem na minha vida. Então, pensa com carinho, sabe?
E ele fala no livro aqui como eu respeito. Eu já falei para vocês desse livro, eu já dei vários desse livro aqui, entendeu? Eu imprimia, eu cansei de saber quantos livros desse eu imprimi para dar aqui para as pessoas. Que é como eu falo para vocês, é um ensinamento direto. Ele é objetivo. Ele é simples. Sinal verde. Conduta espírita. Se você quer aprender alguma coisa na vida prática, no que é a doutrina espírita, lê esses dois livros. Vai lá e lê. Vai. Dá uma lida naquilo lá e vê se você está aí na altura do que ele está falando. Porque sinal verde, esse livro Conduta Espírita, é aquele negócio que a gente lê uma frase de cada uma, e você fica fazendo o evangelho lá, uma frase daquela, também tem 40, 50 minutos. Então, uma coisa que vai demorar uns 3, 4 anos você lê um livro desse, estudando em família. E incomoda. Meus filhos sabem. Tem livro desse que. Não, tem gente que não quer, então, paciência. Lê com os que querem. Porque é uma catucada muito direta na boca do estômago da gente. E é em todos os sentidos da vida prática que a gente faz. Então, quando ele fala isso aqui, no livro Conduta Espírita, a respeito de finanças, de ricas, de álcool, está lá, tolerância zero. Antes de sair a lei seca, esse livro está em 1960 por aí. Tudo isso é condenado dentro da casa espírita, sabe? Ricas, não é por aí a coisa. Não é por aí. Então, que a gente vá ler Conduta Espírita e que a gente aprenda com isso para ver como está sendo nossa conduta. É um livro que tem que ser um livro de cabeceira. A gente tem que ler e reler várias vezes e acho que para fazer evangelho em casa lá, demora toda vez. Nós chegamos nessa hora, semana que vem a gente continua. Muita paz aqui. Façamos nossa prece para os nossos irmãos que estão se comprometendo na vida. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebelde pecador que tem sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recorda-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago esqueçando de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro descer para as almas traídas. Exorto do socorro para os que descem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos provenientes do mal. O tempo não para,
Se agora encontras o de ontem, não ouvides a declaração de hoje, será a luz ou a treva do teu amanhã. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guia de nossas vidas, nosso anjo da guarda e espíritos familiares que nos acompanham, muito obrigado por mais essa noite fraterna de estudos. Peço, Pai, para que com a bênção da noite o Senhor nos ajude a fixar os conhecimentos aqui estudados e banhe o nosso coração com a humildade e a coragem necessária de espelhá-los em nossa vida, Pai. Para que, aprimorando o nosso conduta, também tenhamos a responsabilidade de saber indicar e ajudar a aprimorar a conduta dos nossos irmãos, no limite das nossas possibilidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Damos graças a Deus.